É extremamente comum o investidor que busca ter renda passiva, busca ter uma carteira de ações voltada para receber dividendos, olhar somente para o dividendo atual da empresa ou dos últimos anos, ver que a empresa paga um bom dividendo e acaba alocando essa empresa, colocando ela no seu portfólio. No entanto, historicamente, as empresas, as ações que trouxeram melhor retorno e que pagaram, no final das contas, maiores dividendos, foram aquelas empresas que conseguiram aumentar o market share, aumentar os seus lucros e, consequentemente, gerar forte caixa e assim pagar dividendos crescentes. Falando em dividendos crescentes, nesse conteúdo vou trazer aqui, esse é o nosso desafio, demonstrar duas ações, duas empresas com forte potencial de retorno no longo prazo, seja pela sua forte capacidade de gerar caixa e as avenidas de crescimento que tem à frente, as suas vantagens competitivas. Então, assista o vídeo até o final, vamos demonstrar essas duas empresas. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, clica aí no sininho para acionar as notificações e receber assim os próximos vídeos. Toda semana temos vídeos voltados para gerar valor ao investidor de longo prazo. E agora no início quero falar um pouquinho aqui da parceira do nosso canal, que é a XTB. A XTB é uma corretora internacional com mais de 1 milhão de clientes pelo mundo, mais de 20 anos de experiência, uma das maiores corretoras internacionais e a corretora a qual eu utilizo para fazer os meus investimentos no exterior. Falando aqui da nossa parceira da XTB, vamos para o nosso conteúdo aqui. Quero iniciar explicando a diferenciação entre as empresas, as suas classificações. E para isso eu vou utilizar a classificação aqui do livro O Jeito Peter Lynch de Investir. Peter Lynch, um dos maiores gestores do século XX, mostrou aqui um ótimo desempenho ao longo do tempo e nesse livro ele fala da classificação das empresas, classifica empresas de dividendos, empresas de crescimento, crescimento rápido, crescimento lento. E aqui nós vamos falar dessa classificação. As empresas de dividendos geralmente são empresas mais maduras, empresas que ao longo do tempo cresceram, conseguiram ganhar mercado, têm uma forte geração de caixa e conseguem pagar dividendos, têm uma política forte de pagamento e conseguem ter consistência nesses pagamentos. E também temos empresas de crescimento, aquelas empresas que ainda têm espaço para ganhar mercado. Então elas precisam do seu lucro, fazer reinvestimentos para aumentar a sua capacidade produtiva, ganhar mercado e assim crescer. Dá uma olhada só nesse gráfico onde temos aqui a linha do tempo com o retorno do investimento. E aqui nós temos o ciclo das empresas. Geralmente as empresas seguem esse ciclo. Temos o lançamento da empresa, o IPO, a empresa aqui ela surge no mercado, a empresa é criada, é lançada, ela tem a sua fase de crescimento, onde ela vai aumentando os seus lucros, ela vai ganhando espaço, ganhando mercado, colocando a sua marca, deixando notória a sua marca, e assim ela chega numa fase de maturidade, para depois, quem sabe, ela entra numa fase de declínio com o tempo. Então essa aqui é a fase de duração das empresas. E o que a gente busca? Busca empresas que tenham essa maturidade e paguem dividendos. Então, quando a gente está olhando para um dividendo alto, acaba olhando para empresas que estão nesse ciclo aqui de maturidade. E a empresa já cresceu o valor da sua cota, do seu preço de ação no mercado, ela teve ali uma valorização já e muitas vezes estamos pagando aquele preço de momento. No entanto, se conseguirmos pegar empresas de crescimento que já demonstra uma política séria de dividendos, que tem avenidas de crescimento à frente, tem ali vantagens competitivas, olhando um pouco para frente, podemos pegar o crescimento da empresa e, consequentemente, aqueles dividendos que vão aumentando. E isso é o que traz um maior resultado para o portfólio. Então aqui nós estamos falando não de empresa somente de dividendos, nem empresa de crescimento. Tem uma outra classificação intermediária, que é empresas de crescimento / dividendos, empresas que podem crescer
e assim aumentar os seus dividendos e tornar-se assim uma vaca leiteira lá na frente, que a gente chama agora das bezerras com potencial de crescimento. Então, uma consequência desse crescimento de dividendos é a empresa que tem uma forte geração de caixa, mais uma política séria de pagamento de proventos, ou ambas as situações, uma mais outra, ok? Então tem uma forte geração de caixa, mais política de pagamento de proventos. Então, o que a gente vai olhar aqui nesse vídeo? Não para o histórico da empresa somente, mas vamos olhar um pouquinho para frente, olhar para o futuro dessa empresa, olhar para suas atuais vantagens competitivas, para o aumento de market share, esse potencial de aumento de mercado, aumento de contratos, e assim ela pode aumentar os seus lucros. E são as avenidas de crescimento, ela vai crescer os seus lucros, a sua marca vai se tornar notória, ela vai crescer, vai aumentar essa receita, esse lucro operacional, esse lucro líquido e consequentemente gerar caixa e pagar maiores proventos. Trago alguns exemplos históricos aqui nós tivemos na nossa B3, o Itaú. Olha só, em 2001, olha os dividendos do Itaú. Então, essas colunas em azul são os dividendos crescentes. Percebam como os dividendos eles vão crescendo pouco a pouco e ao longo do tempo vai aumentando. Esses dividendos eles trazem uma valorização da ação, porque é o lucro da empresa. Olha, isso aqui, as colunas demonstram o aumento do lucro e a cotação aqui em linha amarela. Percebam aqui como a empresa sai aqui próximo dos R$2, R$1 aqui, e ao longo da história vai aumentando a sua cotação, atualmente R$35. É claro que essa linha aqui demonstra a cotação já com os descontos dos dividendos, então o dividendo vai descontando o preço da ação, então aqui essa linha já demonstra esse desconto no preço da ação. Mas percebam como gera um valor. Trago outro exemplo também, que é a Engie Brasil. A Engie Brasil tem os dividendos também que ao longo do tempo foram aumentando, a gente vê aqui no final, dividendos bem maiores. É uma empresa que manteve praticamente constante o seu payout, que é o percentual do lucro que paga em dividendos. Mas vejam só a cotação da empresa. Cotação também é uma escadinha que teve forte valorização do preço das ações. E um investidor que colocou o seu dinheiro aqui no começo tem um dividend on cost muito alto, não o dividend yield. O dividend on cost é aquele dividendo do próprio investidor quando ele alocou, quando ele comprou as ações naquele momento, viu o preço subir, em relação ao que ele pagou na ação, os dividendos foram crescendo e ele tem um dividend on cost de 30%, 40%, 50% em relação ao que ele investiu. É isso que gera valor. Então essa é a ideia aqui do vídeo. E vamos trazer aqui as duas empresas que, na minha visão, não se trata de recomendação de compra. Tome muita cautela, tenha uma alocação diversificada, faça uma gestão de risco. Aqui eu quero só demonstrar aqui duas empresas que eu tenho no meu portfólio e que eu acredito que já demonstram um crescimento nos últimos anos dos dividendos. Então, o case se demonstra racional e estamos carregando para o futuro. E eu quero demonstrar quais são essas empresas. Vamos começar aqui pela Cosan. A Cosan é uma hold que ela tem a participação ou total das empresas que são as seguintes. A primeira delas, a Raízen, que é uma empresa que produz açúcar e combustíveis, uma empresa agro basicamente. A Rumo, de operações logísticas. A Compass, projetos do setor de gás. A Moove, uma empresa de óleo e lubrificantes que atua em 11 países na América Latina. E aqui tem uma empresa que a Cosan está para lançar o seu IPO lá nos Estados Unidos, o que pode destravar o preço da Cosan. Temos também a Cosan Terras, que tem aqui a parte de fazendas, onde a Cosan vai alocando, comprando, para ter a valorização dessas terras, para ganhar assim no mercado, e 5% da Vale no setor de mineração. Então, são essas empresas que compõem o portfólio da Cosan. Uma empresa que tem forte geração de caixa, eu vou mostrar aqui para vocês a capacidade de gerar caixa. No entanto, a Cosan passa por certa dificuldade, o que reflete no preço das suas ações. Nos últimos 12 meses cai aproximadamente 20%. E basicamente se trata da dívida da Cosan. Eu quero mostrar para vocês aqui, é uma empresa que tem 65 bilhões em dívida bruta, tem em caixa disponível 16 bilhões, logo uma dívida líquida de 49 bilhões.
Essa dívida líquida, se a gente fizer aqui uma comparação com o seu lucro operacional, está em 4 vezes. Então, é uma empresa bem alavancada. No entanto, a capacidade de gerar caixa da empresa é uma empresa que tem receita de 39 bilhões, lucro operacional das suas atividades de 8 bilhões, tem um resultado líquido, lucro líquido de 1,8 bilhões. Isso tudo nos últimos 12 meses. Olha as margens da empresa, 29% de margem bruta, 20% de margem operacional. A sua margem líquida vai lá para baixo, 5%. Isso porque depois do lucro operacional, a empresa ela tem o seu resultado financeiro. E aqui vai entrar o custo da dívida da Cosan. Como isso aí está atrelado ao CDI, os juros no Brasil continuam altos e não tem perspectiva de cair a taxa Selic nos próximos meses, nos próximos anos, o que acontece? O mercado bateu na empresa, bateu na cotação da empresa. Por quê? Porque ela tem altos custos com essa dívida. 3,9 bilhões pagos só de custo de dívida nos últimos 12 meses. Então isso aqui impacta diretamente. Altos juros, dívida alta, tem ali o resultado financeiro e vai impactar onde? Aqui na margem líquida. Mas se olhar para a margem bruta e operacional, a Cosan, comparada a algumas empresas co-irmãs aí pelo mundo, temos aqui empresas na Índia, nos Estados Unidos, empresas análogas, empresas parecidas, a gente pode perceber aqui que ela tem margens muito boas comparadas a essas empresas internacionais. No entanto, a margem líquida de 5% fica equiparada. Agora, se a Cosan conseguir, pela forte geração de caixa, a gente mostra aqui que é uma empresa que gera caixa das suas atividades, principalmente agora com a participação na Vale dos dividendos que está pagando, conseguir fazer o IPO da Moove, entrar dinheiro em caixa e reduzir essa dívida, a sua margem líquida vai aumentar. Consequentemente, seu lucro líquido vai gerar mais caixa, então nos próximos anos essa empresa pode destravar o preço da ação, aumentar os seus lucros e, consequentemente, crescer esses proventos. Vejam só os proventos da Cosan dos últimos meses. Eu olho para uma empresa de hoje que tem 3,5% de dividend yield. Alexandre, não é um yield elevado. Não, justamente, basicamente por questão da sua dívida. Com a diminuição dessa dívida, né, e aqui está o risco de investir na Cosan. Tome muito cuidado, porque ela depende de destravar essa questão da dívida para poder crescer nos próximos anos. Então tenha muito cautela se você tem Cosan na carteira ou quer colocar no seu portfólio, tenha muita cautela com a alocação de risco no seu portfólio, tudo bem? Uma empresa que tem aí 35%, 36% de payout do seu lucro que ela paga em dividendos. Olha os dividendos crescentes aqui. Uma empresa que já vem crescendo pouco a pouco, né? A gente vê aqui que 2017 que ela pagou de proventos, aumentou um pouquinho aqui em 2018, 2019, 2020 foi um ano mais parado, né? Depois ela veio aumentando nos últimos 2 anos, 23 aqui, 24 já pagou bons proventos. A gente espera que esses proventos aumentem ainda mais, mas é uma questão de paciência. Falei aqui da Cosan, do case de investimento nela. Vamos para o segundo case, falar agora da Alupar, já num setor mais tranquilo. E a empresa que atua no setor de transmissão de energia elétrica também tem a parte de geração. Então a gente vê aqui as cotações da Alupar, ó. Aqui é algo mais constante, uma empresa aí que trabalha com contratos de longa duração, vou mostrar aqui. No entanto, ela não tem o yield alto, 3,9%. Comparar aí a CEMIG, a Taesa, são dividendos bem maiores que a própria Alupar. A própria TRPL4 tem dividend yield maior. No entanto, qual que é o case de investimento? Essa empresa, crescimento barra dividendos. Por quê? A gente espera que essa empresa, por ser uma holding, ela consiga, e por meio das suas vantagens competitivas, consiga crescer também os seus lucros por meio desses contratos. E cito aqui algumas vantagens competitivas da Alupar. A primeira delas, a previsibilidade de receita. A empresa ela tem os seus contratos por meio da RAP, Receita Anual Permitida. Então todos os anos tem o reajuste dessa RAP e tem uma previsibilidade de receita. Então a empresa ela ganha um leilão da ANEEL, ela tem um contrato ali de 30 anos, contratos de longa duração, e ela consegue por meio desse período. E esses contratos, eles são reajustados pelo IPCA e pelo IGPM. Então está aí a vantagem competitiva. É ter esses contratos de longa duração. E isso demonstra uma fonte de recurso
previsível, com maior previsibilidade, o que a empresa pode fazer os seus planos de investimento e assim aumentando ainda mais as suas linhas de transmissão. Então, essa forte geração de caixa que vem dessa RAP, que vem dos seus lucros, tem ali um crescimento, uma vantagem competitiva. E outra questão, é uma empresa que ela tem uma forte disciplina de alocação. Ela não entra de qualquer forma no leilão. Ela sempre entra naqueles leilões que ela pode ter resultado, que ela pode ter retorno. Então ela busca aquele ágil nos contratos e busca ter esses contratos. Então às vezes ela abre mão de entrar nesses leilões muito acirrados e pegar ali uma RAP muito pequena. Então ela busca ali RAPs maiores que ela tragam retorno para os seus acionistas. Então para mim faz total sentido. É claro, tem seus riscos também. É um setor mais previsível, mas também tem os seus riscos. Olha só a expansão de capacidade de geração em megawatts. A gente vê que a empresa ela vem de 2010 para cá, saiu de 68 megawatts de geração para agora 798. Mas não é o carro-chefe da Alupar. O carro-chefe são as linhas de transmissão. Então, de 2002, ela saiu de 576 quilômetros de linhas de transmissão em 2002, foi aumentando e hoje ela tem aqui em 2024 8.800 quilômetros de linhas de transmissão. Então percebam aqui o crescimento dessas linhas de transmissão ao longo do tempo. O que? São mais contratos, com mais linhas de transmissão, maiores receitas por RAP, a empresa consegue crescer. Falando aqui, é uma empresa que tem ali seu preço sobre lucro aproximado atual de 13,8, muito próximo da sua média histórica, ok? Então, uma empresa aí que tem o seu PL também próximo à média histórica. Comparando aqui as margens, fazendo uma análise relativa da Alupar com aqui algumas empresas análogas, empresas parecidas em outros países, temos aqui na Espanha, nos Estados Unidos, temos aqui na Itália, temos aqui várias empresas e ela tem aqui margens muito fortes comparadas a essas empresas internacionais. Trago aqui com base de comparação. Então, a sua margem bruta de 75%, margem operacional 69% e margem líquida 22%. Algo previsível, o que traz ali algum conforto para o acionista. E o fluxo de caixa livre? Falando aqui de capacidade de gerar caixa. É uma empresa que ela tem, nos últimos 12 meses, 2,2 bilhões de geração de caixa. Uma média dos últimos 3 anos de 1,2 bilhões. Ela tem uma margem aqui, comparada à sua receita, então, da sua receita, ela tem 66% de capacidade de geração de caixa. Então, é uma empresa que gera caixa e gera dividendos também. Então, vamos esperar esse dividendo crescer nos próximos anos. E a taxa de conversão? Aqui, essa taxa de conversão é quanto que a empresa, do seu lucro líquido, ela consegue gerar caixa. Ela consegue 300% do seu lucro líquido fazer a geração que efetivamente vai para o caixa da empresa. Olha o histórico de dividendos da empresa. A gente vê dividendos constantes e a gente espera que a empresa ela consiga ampliar os seus contratos e consiga assim aumentar esses proventos para os próximos períodos. Tudo depende também de tempo. Isso não ocorre de um ano para o outro. Demora anos para se consolidar, para ocorrer a sedimentação dessas vantagens competitivas, desse aumento de produção, do aumento das linhas de transmissão, de geração, para assim ela poder aumentar os seus lucros, geração de caixa e, consequentemente, dividendos. Então, trouxe aqui 2 cases diferentes, uma empresa do setor agro/logística, que é a Cosan, uma holding, e a Alupar, que é uma empresa de transmissão e geração de energia. São empresas completamente diferentes, mas que tem aqui um case que tem nesse sentido de crescimento de proventos. E você, investe nessas 2 empresas? Deixa aqui nos comentários, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!